Pronto, o pessoal já começou a entrar. E aí? Aê! Uhum. Como vai, Betão? Tudo bom? Beleza, tranquilo. Tá me escutando bem, tudo direitinho? Tudo perfeito. Show de bola. Pronto, muito bem. Faltam aí uns minutinhos para entrar, para dar 5 horas, mas rapidão, só pra gente testar. Aí eu vou pedir para você Uhum. fazer aquela pose para. Fala agora. Agora tu voltou, tá me ouvindo? Pronto, conseguiu? Deu certo? Pronto. Pronto, beleza. Vamos lá, faz aquela pose para foto. Aê! Beleza, então já tem uma galerinha aí conectada, vou começar apresentando. Bom, pessoal, a ideia do Veg Talks, para quem está aí acompanhando a gente, é desmistificar o vegetarianismo. E aí eu falo vegetarianismo, vou diferenciar um pouco de veganismo, vou dar o espaço para o Beto falar depois, mas hoje, especificamente, eu trouxe um nutricionista que é especialista em pacientes veganos para a gente começar já com esse assunto que é meio que quebrar alguns mitos e alguns paradigmas que tem na cabeça das pessoas em relação ao vegetarianismo, como perguntas, por exemplo, vou ficar doente se eu deixar de comer carne? Mas e o ovo? Mas e o leite? O que é que acontece? Então, um especialista que também é mestrando em patologia pelo UFC vai esclarecer todas essas dúvidas que pairam na cabeça das pessoas. E para apresentar o nosso convidado de hoje, o Beto, ele é nutricionista formado pela Unifor, mestrando em patologia e atua como nutricionista clínico, atendendo exclusivamente pacientes veganos e vegetarianos ou que estão em transição. E foi assim que eu conheci o Beto, porque ele ajudou na minha transição do ovo lacto para o vegetarianismo estrito. E aí, Beto, Uhum. começa do começo mesmo. O que é que a pessoa diz quando chega no seu consultório? O que é que ela procura exatamente? Perfeito. Então eu diria, Davi, que eu tenho, acho que quatro tipos diferentes de paciente. Eu tenho aquele que vai ser a grande maioria, que é o cara ovolacto. Então ele está ou comendo ainda ovo, então leite, laticínios, ou os dois. Ele está me procurando justamente para fazer essa transição, porque ele está com aquele medo, aquele receio que ao retirar esses derivados vai faltar proteína, vai faltar algum nutriente específico. Ele escuta da família, dos amigos, né? Ei, não tira o ovo, mantém pelo menos o ovo. Então tem essa preocupação muito grande, eles me procuram no consultório justamente para retirar os derivados com uma segurança maior, por assim dizer. Eu tenho aquele paciente que é ovolacto, né, mantém os derivados e quer manter os derivados, e também a escolha dele, sem problema algum, eu acompanho da mesma forma. Eu tenho aquele paciente que está fazendo a transição para o veganismo, de fato, e ele também está com essa preocupação se vai ficar tudo bem, se todos os nutrientes estão ok, se ele vai ter algum déficit de alguma coisa. E o quarto paciente seria aquele vegano que já é há muito tempo, sabe comer muito melhor do que eu, assim, já cozinha bastante, já se garante nas suas escolhas alimentares, já é vegano há 4, 5, 7 anos, e ele me procura, assim, de verdade para ver B12 no máximo, para olhar exame de sangue, ele só quer checar alguma coisa para ver se está tudo bem, porque provavelmente ele já é vegano bem antes de toda essa onda, e aí a partir disso que o conhecimento está mais evidente, ele me procura só para checar, né, se tem alguma falta de B12, suplementar uma coisinha ali. Então, eu diria que esses são os quatro principais tipos de pacientes que me procuram. Desses quatro principais tipos, eu fiquei, quando eu fui procurar você, no primeiro tipo, que era o ovo. Era Pronto, realmente não voltou. consegui fazer. Conseguiu? Tá vendo? Sim, agora voltou. Pronto. Um dos meus medos na época era. Nem medo, eram mais algumas dúvidas que pairavam na cabeça. E quando você passou a dieta, que fez meu acompanhamento, eu vi que eu me tornei mais livre para comer, porque eu consegui identificar novos grupos alimentares, me aventurei mais. O que é que você escuta dos seus pacientes que começam com você e de acompanhamento de mais positivo que eles notaram na vida deles? Uhum. Vamos lá. Tentar lembrar aqui de alguns pontos. Acho que um dos principais, principalmente relacionado ao público feminino, seria prisão de ventre, constipação intestinal. Então é algo, talvez quando a gente pega a humanidade, todos os animais, é algo fisiológico, né? Todos deveriam evacuar e ir ao banheiro. Porém, devido à carência de fibras, de água, atividade física, enfim, N fatores, isso pode estar
sendo um problema, né? A pessoa realmente não consegue ir ao banheiro um dia seguido, dois, três, podendo ser até uma semana, sendo bem severo. E isso acomete bem o público feminino por causa da menstruação, por causa da retenção hídrica, enfim, e também pelo volume alimentar, porque as mulheres tendem a comer menos em questão de volume, ou seja, consequentemente o bolo fecal é menor e o estímulo para a evacuação também é menor. Então, uma das coisas que eu recebo bastante, meu público é basicamente feminino, 91% dos meus pacientes são mulheres, e isso a gente vê bastante no consultório como sendo algo positivo. Alguém que não conseguia ir ao banheiro vários dias seguidos, e quando retira os animais ou diminui a quantidade e de laticínios, enfim, derivados, e aumenta os vegetais, consegue ir ao banheiro diariamente, ou às vezes mais de uma vez ao dia. E para uma pessoa que já tinha prisão de ventre ao longo da adolescência inteira, durante muitos anos, eles ficam muito felizes. Eu tive prisão de ventre ao longo da adolescência, pode parecer um problema simples, digamos assim, mas atrapalha muito. Então é uma das coisas que eu noto, que eu tenho uma resposta muito boa dos pacientes. A outra coisa, que foi justamente o que você falou, que eu tendo a chamar de liberdade alimentar, que seria justamente essa sensação de eu posso fazer minhas escolhas, eu posso misturar dois carboidratos aqui, eu posso comer uma refeição sem me preocupar se tem proteína suficiente ou não nela, se tem todos os grupos de nutrientes. Eu noto que isso me ajudou também, porque eu já tive um passado de compulsão alimentar, e quando eu fui, me tornei. E eu tinha vários tabus também ao longo do meu curso de nutrição. Ali no início, realmente, eu tinha todos os medos de comer de 3 em 3 horas, de bater um certo número de nutrientes, né? Era bem bitolado. E o vegetarianismo, o veganismo me ajudou justamente a ter essa liberdade de saber que vai ficar tudo bem, priorizar alimentos naturais, integrais, né? E não os industrializados. E comer vegetais, frutas, grãos e que vai ficar tudo bem. E aí, aos poucos, eu fui vendo e fui perdendo o medo de comer certas refeições, ou certos grupos alimentares, ou certas combinações. Acredito que tu também passou por isso, né? E é muito bom você comer sem se preocupar. Bem parecido que com quando a gente era criança, né? Quando a gente é criança, a gente só come, né? A mãe chama, a gente vai lá, almoça e volta para brincar, não tem muitos raciocínios. E hoje a gente só come pautado por algum raciocínio. Se tem carboidrato, se não tem, se é pré-treino, se é pós-treino, se é ceia. Então, sempre a alimentação tem uma consequência. E eu acho que é importante a gente regredir isso e comer da forma mais intuitiva possível. Então, eu diria que esses são os dois grandes ganhos que eu observo. Além de ganhos estéticos, eu noto que, a depender do paciente, perder peso é mais fácil na alimentação vegetariana vegana, porque o volume de alimento é maior e menor quantidade de calorias, você fica mais saciado por mais tempo. Então também tem esse terceiro, que seria a mais estético, digamos assim, né? Relacionado a ganhos. E também performance atlética, que não são tantos pacientes que me procuram por esse motivo, mas eu já atendi triatletas, lutadores de MMA, crossfit, etc. E também eu tenho alguns pacientes que eu sempre dou exemplo que melhoraram muito seu condicionamento físico. Então eu diria que esses são, não sei se eu falei três ou quatro, mas pontos que os pacientes relatam de positivo. Não, muito bom. Eu lembro que essa história do comer intuitivo, do ser livre para comer, foi uma coisa que me marcou muito. E depois que eu comecei a fazer atendimento com você, eu realmente me senti. Parei de me sentir culpado em relação tô colocando arroz e macarrão no prato. Ou então, eu vou comer uma melancia depois do almoço, como vai aumentar minha glicemia, etc, etc. Que tipo de absurdos você escuta por falta de conhecimento mesmo das pessoas quando chegam no seu consultório? Vamos lá. Esse da glicemia, eu realmente tenho que explicar a diferença de índice glicêmico para carga glicêmica, e não é assim que funciona. Às vezes as pessoas pensam que você comer uma fruta, por exemplo, que você falou depois do almoço, você vai ter um pico de insulina, e você vai engordar automaticamente, vai vir para o culote, assim, a gordura. Então, realmente tem essa preocupação. Ou então, da combinação de carboidratos, como você bem disse. Sei lá, vou comer arroz e feijão, posso ou não posso colocar uma batata? Às vezes é assustador, tem um pacientes que tem medo de colocar uma batata junto com o arroz. Eu não estou nem me referindo a um macarrão, por exemplo, que aí já entra mais no senso comum, que normalmente as pessoas têm isso de não misturar arroz com macarrão. Mas uma simples batata realmente gera esse medo e essa preocupação, essa fobia de carboidratos, né, ao mesmo tempo. E aí eu posso explicar para elas que não é bem assim que funciona. E realmente você pode ser bem mais livre com relação a isso. Acho que outro tabu também seria com relação à frequência
que você precisaria comer várias vezes ao dia, 4, 5, 6 refeições ao dia. E isso aí a minha conduta já traz que o que importa mais, o que é mais relevante seriam as 24 horas. Então, se você tiver com todos os nutrientes adequados, você prefere ter um café da manhã gigante e ir diminuindo, ou ter um café da manhã pequeno e ir aumentando o volume das refeições, tudo bem, você não precisa estar comendo o tempo inteiro, né? Acho que seria mais ou menos isso. Com relação à ceia, de ter que comer proteína o tempo todo. Acho que isso as pessoas perdem também um pouco comigo quando veem meus posts ou então os cardápios que eu coloco, que você não precisa necessariamente, né? Claro que é individual, mas de proteína o tempo inteiro. E as pessoas tendem a pensar que certos alimentos são proteína e só, tipo carne e derivados, proteína. E aí a gente tem que ensinar que todos os alimentos possuem os três macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Com exceção dos animais derivados que não vão ter o carboidrato, só proteína e lipídio. Mas por via de regra, tudo tem proteína. De uma simples banana, uma fatia de melancia, etc. Então isso aos poucos a gente vai educando para que a pessoa saiba que mesmo se no prato, visualmente, ela não está vendo uma proteína, tem proteína ali, que vai ficar tudo bem, ela não vai ter deficiência proteica. Acho que é mais ou menos isso que eu consigo lembrar aqui. Falando em deficiência proteica, outro mito que corre muito, e às vezes é mito, às vezes não é, porque em algumas pessoas realmente faltam algumas vitaminas, mas não pelo vegetarianismo, mas porque a alimentação da maioria das pessoas não é tão seleta assim, não leva tantos vegetais. Mas supondo que hoje, algumas das pessoas que estão nos assistindo, por sinal, tem várias perguntinhas aí, eu estou adotando aqui algumas para a gente discutir no final, para não atrapalhar um Beleza. pouco o seu discurso, mas a pessoa vai no seu consultório hoje querendo fazer essa transição. Você de cara já aconselha alguma suplementação? Você faz um acompanhamento? Como é que funciona a questão da suplementação para o vegetariano e para o vegano? Beleza. Então, assim, por via de regra, a única coisa que o vegetariano ou vegano vai precisar é vitamina B12. Então, a depender do perfil do paciente, vamos supor que ele já seja vegano há muito tempo e nunca suplementou. Então, de cara, eu já poderia passar para ele B12, uma dosagem de manutenção, só para ele segurar por enquanto que ele não faz o exame de sangue. Mas isso seria uma exceção. No geral, a primeira coisa que eu faria é realmente verificar no exame de sangue se a gente precisa de suplementação. Porque a minha conduta é bem alimentação, é comida. Assim, eu não acho muito glamouroso você acordar de manhã e ter 8 comprimidos para colocar para dentro. Isso não vai muito do que eu acredito como nutricionista. Então, realmente fazer exame de sangue para ver se está faltando alguma coisa. Se não tiver exposição solar, é bem capaz que não tenha vitamina D, né, em quantidades adequadas no sangue. Mesmo Que uma quer pessoa que... seja vegano ou não, a maioria de nós trabalha com Perfeito. ar-condicionado em locais fechados, vai ter essa deficiência, né? Não, perfeito. Da mesma forma que o corona agora, é uma pandemia, né? Acho que eu tenho um dado, mais de 1 bilhão de pessoas, entre crianças, adultos e idosos, são deficientes de vitamina D, justamente pelo nosso estilo de vida. E também é importante salientar que a D ela vai ter uma relevância no sentido de absorção bem maior quando vem aqui do sol na pele do que na alimentação. Então, mesmo uma pessoa que tem alimentação rica em vitamina D, basicamente animais derivados, não necessariamente ela vai ter na sua corrente sanguínea, enfim, a vitamina D de forma adequada. A mesma coisa a gente pode puxar para o ferro. Então, o ferro também eu noto um caráter muito individual no paciente. Se é mulher ou não, o volume que ele está comendo. Às vezes o paciente é bariátrico, então ele perde uma zona de absorção de ferro. Então, assim, mesmo que tenha carne, ou mesmo que tenha feijão e várias outras coisas todos os dias, pode faltar ferro e não há problema nenhum em suplementá-lo nessas situações. Mas, por via de regra, antes de planejar qualquer suplementação, é verificar no seu exame de sangue se é necessário ou não, porque eu não saio canetando suplemento como padrão para todos os pacientes. A gente investiga e, a partir daí, a gente suplementa caso precise ou não. Uma preocupação que eu imagino que os seus pacientes tenham é o rótulo de ser ou não ser vegano. Eu vi que você fez um post um dia desses. Por sinal, parabéns pela maneira com que você aborda as temáticas veganas e vegetarianas no seu Instagram. São Muito muito, obrigado. muito. Deixa tudo muito claro para quem quer Uhum. aprender as coisas. Por sinal, quando alguém me pergunta alguma coisa, especialmente da nutrição mesmo, que eu não estou muito seguro para responder, eu mando o seu Instagram como referência, porque o que eu Beleza. acompanho eu acho muito bom. Uhum. Massa, massa. Sobre o título do ser vegano ou ser vegetariano. O que é que você pensa sobre o que é ser vegano? Uhum. Certo, vamos lá.
Eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas em estar compatível com algum nome, com algum título, antes de tomar ação, antes de tentar, antes de praticar. Então, às vezes eu vejo uma pessoa que ela quer muito ser vegetariana ou quer ser vegana, mas está faltando uma coisinha. Sei lá, ela está usando um sabonete que não é vegano. E isso às vezes freia com que ela experimente e deixe de colocar animais no prato, por exemplo. Então, realmente tem essa preocupação muito grande de você se enquadrar em algum rótulo, em algum título. E isso é cobrado das pessoas, né? Familiares, amigos, sempre estão. Se você não colocar carne no prato, já. O quê? Tu virou vegano? Tu virou vegetariano? Não existe a possibilidade de simplesmente eu não estava afim de comer carne aquele dia. Não existe. Você tem que Precisa se dar encaixar no algumas. rótulo. Isso, você tem que dar uma satisfação para as pessoas. Ah, devido ao porquê que você não está querendo comer carne, né? Então, realmente, eu noto essa preocupação muito grande e eu sempre digo que os animais, eles não estão muito preocupados se você é vegetariano, se é vegano, se você está diminuindo a sua ingestão. A ideia é que, na prática, no dia a dia, você possa fazer, né? A gente sempre coloca na medida do possível e do praticável o que é possível no seu dia a dia. Eu não estou dizendo que você tem que, sei lá, tirar o couro do banco do seu carro, e jogar fora todas as suas roupas, ou deixar de matar a muriçoca, tá entendendo? Às vezes os níveis vão subindo e as pessoas têm essa preocupação muito grande. Não vou deixar de comer carne até o ponto que eu pare de matar a muriçoca. Eu falo, não é assim que funciona. Então a ideia, pelo menos que eu interpreto do veganismo, é não financiar, não apoiar as indústrias de grande abate de animais. Acho que começaria aí em cima. Então, reduzindo, excluindo o consumo de animais derivados. O restante, tatuagem, se a tinta é vegana, cosméticos, higiene pessoal, isso aos poucos você vai aprendendo, vai conhecendo uma marca aqui, outra ali, e aos poucos você vai entendendo que é bem mais simples do que parece. Eu diria para entrar nessa, caso você deseje, experimentar de fato, e depois você decide se você quer ser chamado de vegetariano estrito, ovolacto, vegano, enfim. Eu sempre me intitulei vegano porque eu acho mais fácil e eu gostei, eu botei o nome Beto Vegano na época, então acho que eu nem faço muita reflexão por cima disso, não. Acho que é isso. Eu perdi um raciocínio aqui, mas se eu lembrar, eu digo depois. Eu Muita acho coisa. interessante que você pontuou a questão familiar. Eu Uhum. tenho alguns seguidores que são adolescentes e eles relatam que tem muita resistência dos pais para que aceitar o estilo de vida deles. Já outros não, os pais entram na moda também. E eu sei que os seus pais entraram nessa com você. Que dica você dá para esse seguidor que tem dificuldade em casa, que ainda não é o dono da sua casa ou o dono da sua cozinha e que às Uhum. vezes, por muitas vezes, pensa em desistir porque não tem apoio? Não, com certeza. Eu mesmo sendo filho único, tendo contato muito grande com meus pais, com a minha família, eu fiquei receoso. Eu tentei ser vegetariano umas 3 vezes e eu falhava porque eu tinha vergonha de não colocar. Olha isso. Eu tinha vergonha de não colocar o frango no prato com medo do que eles iam perguntar, do que eles iam achar. Então, eu vivenciei isso e eu observo também no consultório. Eu tenho pacientes que têm 16, 17 anos que vão com os pais no consultório justamente para que passe um pouco de credibilidade tendo um nutricionista ali à frente, né, do que ele está fazendo é seguro, digamos assim. E o exemplo que eu sempre dou é que você possa educar seus pais, sua família, não sei, senta com eles aí na Netflix, assiste um documentário, mostra um post meu, realmente tirar um pouco da caixinha ali da mídia de que você precisa comer, porque é algo muito enraizado, né? É muito cultural a gente comer carne, tomar leite todos os dias, queijo todos os dias, então tem um choque às vezes até ofende. Como assim você não vai mais comer carne? Né? Tipo, e também carne é mais cara, então eu me esforço para colocar carne dentro de casa, também tem esse fator econômico que pode pesar bastante. Então eu diria que ah, você vai mostrando, por exemplo, que está tudo bem, que você está feliz, que você está bem fisicamente, e aos poucos eles vão observando que realmente isso é verdade, vão tendo uma curiosidade, perguntando, e assim você vai trilhando para que eles entrem nessa. Meus pais, eles entraram junto comigo no mesmo dia, eu dei a ideia, eles só foram e mantêm, né, até hoje. Eles acham que foram 3 anos ovo lacto e um ano já são veganos, e a minha namorada, que agora é esposa, no primeiro ano, acho que ela já é vegana há quase 2 anos, mas no primeiro ano ela era ovo-lacto e aos poucos foi deixando. E eu nunca sentei nenhum dos três para, olha, vou dar uma palestra para vocês, por que vocês devem fazer isso. É bem mais passivo. Eu estou ali comendo, eles vão observando, se interessando, perguntando.
A minha esposa, por exemplo, ela virou vegana, ou então tentou, né? Sem me falar, ela assistiu aquele filme Okja, que é um filme coreano que tem na Netflix Sim. da porquinha, e aí ela foi muito impactada por aquilo ali, então depois disso que ela foi buscar, meio que sem falar comigo, até para que não tivesse uma cobrança minha, se ela estava fazendo certo ou errado. Então eu sempre digo que seja exemplo, mostre que está tudo bem, que você vai ficar tudo bem, que o seu físico está ok, se quiser levar junto, né, o pai e a mãe no médico para ver os exames e ver que está tudo bem, e aos poucos ganhar confiança. Tipo, na minha família é um pouco maior, hoje em dia na casa da minha avó já tem uma farofa sem manteiga, já tem uma torta de legumes para gente. E 4 anos atrás era arroz, feijão e salada crua. Parou aí. Então a gente foi conquistando até uma batata assada. Aos poucos eles foram entendendo que não é modinha e que a gente realmente vai seguir com isso pro resto da vida. A filosofia, né, acaba sendo bem maior do que a mesa, falando de veganismo mesmo. Uma Sim, das coisas que eu reparei quando eu fiz a transição do ovo lácteo, primeiro de ser onívoro para o ovo lácteo e depois mais forte para o vegetarianismo estrito, que é o sim. não consumo de nenhuma fonte animal, eu percebi algumas mudanças no meu corpo. Entre elas, o controle do peso, que veio naturalmente, cabelo e unhas mais fortes, a pele incrivelmente melhor. Incrivelmente melhor, uma das coisas que eu mais senti foi a melhora na pele. Por que eu introduzi esse assunto? Porque é a segunda pessoa que pergunta pra gente qual é a relação entre vegetarianismo e queda de cabelo. Aí eu vou Uhum, subir essa pergunta. Tem alguma relação? Existe uma uhum. deficiência de nutrientes? É por causa do vegetarianismo ou não? Não tem nada a ver. O que é que você acha? Perfeito. Então vamos lá. Também puxando um pouco para a minha experiência de consultório. Se eu estivesse falando aqui para você no sentido teórico, seria um pouco senso comum, que é uma das coisas que eu odeio fazer. Então, antes de falar alguma coisa com propriedade, eu tenho que ler bastante artigos para poder falar aqui e bater o martelo. Então, não sei dizer para você quais seriam os nutrientes-chave e se a dieta vegetariana aumenta a possibilidade dessas carências. Não tenho como martelar isso. Mas o que eu observo no consultório é pacientes que já ingeriam carne ou já ingeriam os derivados, já têm esse histórico há muito tempo de queda de cabelo, de unhas fracas, e mesmo depois da transição, ou mantêm esse estado de fraqueza ou melhoram. Então já tive vários casos que realmente parecidos com o seu, que ficaram com cabelos mais fortes, unha, né, a queda diminuiu, principalmente nas meninas, e outros que continuaram. Então provavelmente óbvio que tem um fator nutricional, mas existem muitos outros fatores. Então, sempre digo para ter um dermato, outro médico, que às vezes a causa por si só não seria alimentar. Então, nesses pacientes que mesmo depois que a gente extenuou ali na alimentação, adequou tudo direitinho, continua incomodando, caindo, fraco, e a gente pensa numa suplementação. Aí, de novo, depois de analisar e tentar apenas com a comida, aí a gente faz algum tipo de suplementação que tem de cobre, tem alguns nutrientes chaves relacionados com a queda de cabelo, por exemplo. Então eu vejo que não é algo necessário e algo que vai acontecer, pelo contrário, como foi seu caso. Então a gente tem que analisar cada pessoa individualmente, ela sendo vegetariana, vegana, comendo carne, enfim. Ou seja, sempre fazer uma consulta mais aprofundada, o hemograma, verificar os níveis para saber se realmente precisa tomar algum suplemento ou se E precisa se preocupar mesmo com a dieta, né? independente. Eu sempre digo que toda pessoa precisa de educação nutricional. Não importa se você é vegetariano, se você é vegano, se você come carne, independente do seu estilo de vida, todo mundo precisa, igual a gente vai no dentista, como todo mundo precisaria para o psicólogo, o nutricionista ele realmente entra com essa educação nutricional. Não é porque você é vegetariano ou vegano que aumentam as possibilidades de deficiência. Não é o que os estudos falam. Aí isso aí eu posso bater uma martelo. A história da educação nutricional é muito importante mesmo, porque tem uns amigos, e escuto relatos, né, pelas aventuras no Instagram, que algumas Sim. pessoas gostariam de ser vegetarianos, veganos, gostariam de fazer a transição, mas não comem verdura, não comem fruta, odeiam vegetais. E aí fica muito Uhum. difícil, porque a base do vegetarianismo é vegetal, o próprio nome já Sim. diz. E aí os relatos que eu escuto é do tipo, eu queria muito ser, mas eu não gosto de verdura. E Uhum. essa mesma pessoa, esse mesmo perfil de pessoa, acha que o vegetarianismo e o veganismo, a cozinha desse tipo de alimentação é totalmente feita de carnes vegetais. Não Uhum. tem bolso que chegue se a gente for trabalhar com o hambúrguer do futuro para sempre, porque é uma coisa cara.
E é Não, para com ser uma certeza. coisa de vez em quando também, né? Uhum, E falando de substitutos, uma das situações que acontece também, principalmente para quem está começando, de acordo com os relatos que eu ouço, e comigo também foi assim, é trocar rapidamente pela soja, pela proteína texturizada de soja, que é super uhum, versátil, é um alimento maravilhoso, só que há muito tabu em torno da soja, seja pela proteína uhum. texturizada, seja pelo grão ou até pelo leite. O que é que você pensa da soja? Vamos lá. Só retrocedendo um pouquinho, como você falou, entra bem também no senso comum, com a soja é um substituto direto da carne. Então, num restaurante, ou então na faculdade, a opção vegetariana, soja. Todos os dias a opção vegetariana seria soja. Realmente porque todo mundo tem isso também enraizado, de uma certa forma, que a soja seria um substituto direto. E como você falou, a soja ela é um alimento muito rico em cálcio, ah, ferro, ômega 3 até, realmente, rica em proteínas, carboidratos complexos, ela pode ser utilizada. Nada mais é do que uma leguminosa, da mesma forma que o feijão, que a lentilha, que um grão de bico. Então, por si só, isso já significa que ela é muito saudável. Eu noto que a controvérsia vem por causa que ela pode ser transgênica ou não. E aí, isso é um ponto que a gente pode falar sobre transgênico. Vou segurar aqui sobre o transgênico. Então, as pessoas, eu sempre noto que o conhecimento não vem da ciência para a mídia, vem ao contrário, vem da mídia e a partir disso, do que eles querem mostrar, a gente pode financiar um estudo para provar alguma coisa. Então, eu sempre digo que a ciência pode te enganar. Hoje você pode publicar qualquer coisa, desde que você esteja nos requisitos de uma revista científica online. Muitas são pagas, com alto valor de impacto, mas você consegue publicar qualquer coisa. Então, existem muitos estudos fracos mostrando que a soja diminuiu a testosterona, ou então estudos antigos feitos com ratos. Mas se você pegar estudos atuais feitos com homens em uma grande quantidade, eu estou falando aqui de meta-análise, que na hierarquia científica seria meta-análise junto com revisão sistemática, né? O maior nível de relevância científica, então estudos já feitos com homens, utilizando uma alta quantidade de soja, que seria igual a da do Japão, né, que é o país que mais consome soja, nada de diminuir testosterona, parâmetros de esperma normais, então tudo ok. E a gente vai quebrando esses mitos lendo os artigos, que não é o que acontece na revista, na TV, eles realmente querem mostrar que a soja é um vilão, que não pode ser utilizado, eu vejo isso como uma preocupação mercadológica e não científica e nutricional. As pessoas têm medo que a população substitua a soja ou a carne pela soja, que é muito mais barato. Lembrando que aquela PTS, né, a texturizada, você hidrata e ela aumenta de tamanho. Então você compra um pacotinho, dependendo da marca, de R$ 4 a R$ 9, e isso rende bastante. Então acho que tem um medo aí, uma preocupação de mercado, e não uma preocupação nutricional com os hormônios. Também tem outro mito da tireoide, que eu também já mostrei várias e várias vezes, que não afeta a tireoide de forma alguma. Então eu noto que é uma preocupação, é um medo de perder mercado, é um medo de perder dinheiro. Então são as empresas brigando, são os interesses de cada um, né? As suas ideologias que tanto reclamam que o vegano vai ter essa ideologia que passa por cima de tudo, e eu vejo justamente ao contrário. Às vezes a gente que está tranquilo e essa ideologia vem de cima, que precisa de carne, precisa vender carne, precisa produzir, e aí a soja ela vai ser humilhada em todos os cantos, todos os profissionais estão falando isso. Mas abriu ali o PubMed, procurou soja, achou um artigo recente, e a soja ela é estudada desde a década de 60. Então tem muita coisa mostrando que ela é benéfica para N coisas da vida, assim, hipertensão, colesterol, próstata, tipo, muita coisa. Então, ao meu ver, você pode utilizar a soja sem nenhum problema, certo? A priori, tanto a PTS, quanto o tofu, quanto o leite. E sobre o alimento ser transgênico ou não, isso por si só não diz se ele é um alimento ruim. Isso não invalida um alimento. Por exemplo, a gente consome milho e cuscuz transgênico desde que o mundo é mundo e ninguém nunca se preocupou. Esse é o exemplo do milho, mas a gente também consome outros grãos transgênicos e não tem nenhuma preocupação. Agora com a soja, tem. Então, se a gente vai falar que não consuma soja apenas por ela ser transgênica, nós temos que cortar também vários outros alimentos que são. E eu não vejo por aí. Então, o fato dela ser transgênica, ela não vai perder a proteína que tem, não perde o cálcio, não perde nada. Ela mantém isso mesmo no alimento. Sei que teve uma semente, né, que foi geneticamente modificada, editada ao longo do tempo, que isso aí é outra coisa que a gente pode conversar. Então, acho que a soja é muito rica e pode ser utilizada, e aos poucos eu vou tentando quebrar esses tabus. Por isso que
ser vegano, ser vegetariano, não comer carne é um posicionamento político, porque você vai de frente, bate de frente com Uhum. a indústria da carne. A indústria da carne é a que mais compra espaços e dissemina isso para mídia, dizendo que soja não é bom, porque eles precisam da soja para alimentar os animais, para alimentar o Sim, sim. gado, e é melhor dar Uhum. soja para o gado e render mais esse dinheiro vendendo carne para a gente do que eliminar o gado do meio e passar a soja direto para a gente. Uhum. Perfeito, Então, perfeito. é Ou muito outros grãos, complicado você mesmo. usa o espaço para plantar outras coisas. Exatamente. E ainda Uhum. falam que o veganismo é radical, mas o que a indústria da carne faz é muito mais radical e a gente não consegue, a gente muitas vezes se recusa a abrir os olhos para tudo isso. Perfeito. Muito, muito bom. E Isso mudando que é de. radical, né? Ah, isso é que é radical, a forma com Uhum. que os bichos são tratados, mas aí já é uma outra discussão que poderíamos levar horas aqui Com entrando certeza. nesse Se deixar assunto. aqui nessa live, eu passo 3 horas conversando, é bom demais. Muito, muito bom. Eu estou Uhum. tendo muitos feedbacks positivos aqui do pessoal e eu vou trazer duas perguntas em uma só, que faz muito parte do que eu já ia perguntar. Mudando um Certo. pouquinho do papo de carne para frutas. Hum. Teve uma pessoa que perguntou sobre o ponto para congelar a banana, porque ela diz que quando ela congela a banana, ela fica meio aguada. E a segunda pergunta seria sobre o crudivorismo. O que é que você pensa sobre o assunto? Beleza. Então vamos lá. O ponto para congelar a banana. Eu sempre congelo quando ela já está bem madura. Então, quando a casca já está bem pretinha, assim. Eu noto que às vezes as pessoas têm um leve nojo dela quando ela está super madura, que a cor dela fica mais amarronzada, mas não é porque ela estragou. Ali ela está num ponto máximo de doçura e você pode congelar sem nenhum problema. É para a E eu gente já ter gosto de escutei muito. salsicha, né? E não de banana. Justamente, não da banana perfeito. E aí eu já tive pacientes que dá super certo, colocam no congelador e duram vários dias, às vezes até semanas. Eu já tenho outros que falaram que mesmo no congelador ela escureceu. Então não sei se foi o recipiente, não sei se foi a temperatura. E eu noto realmente que tem essa divergência com relação à banana, mas eu nunca parei para pensar que ela fica mais aquosa. Como é que tu falou? Aquosa? Tipo, mais a consistência se mudaria. Eu diria para congelar quando ela realmente estiver madura, ela não tiver mais aqueles filetinhos que você vai tirando, assim, quando ela tiver mais molinha, e aí coloca uma vitamina e vai dar certo. Talvez E com aconteça ela, isso com a água, porque, não sei, a pessoa pode falar até aqui depois, por causa se do ela gelo, congelou e descongelou depois. Aí realmente ela vai ficar com a consistência mais aquosa. vai ficar meio bizarro assim, Fica justamente. estranho. Mas se congelar e Uhum. já jogar no shake ou em alguma outra receita, acho que vai dar Preparação. certo. É. Acho que tranquilo. E sobre crudivorismo. Então, só para dar um norte aqui, o que é uma pessoa crudívora? Então, ela entra na vertente do veganismo, vegetarianismo, porque não há consumo de produtos de origem animal, mas essa pessoa ela não vai cozinhar nada, ela não vai aquecer. Tem tantos graus específicos que você pode ou não, então colocar num forno. Então, eles têm um aparelho que chama de secador, para poder justamente fazer como se fosse colocar o alimento sobre o sol e aí, depois de tantas horas, eles conseguem. Então, tem algumas artimanhas que eles fazem. Mas seria uma alimentação primariamente de frutas como base, todos os tipos de fruta. Então, doces, frutas silvestres, né? Frutas vermelhas, enfim, todas elas. Também as frutas gordurosas, né? Entre abacate, açaí, coco. Sementes, alguns usam oleaginosas ou não, que seriam as castanhas. E vegetais crus. Então, a priori, parece pouco, né? A gente fala, nossa, vai comer só fruta e vegetal, mas existem muitas pessoas que são crudívoras, são saudáveis, estão prosperando, e existem receitas que você pode fazer, existem muitos livros. Então, é uma vertente que eu não estudo tanto assim, do crudivorismo, porque eu não, eles falam muito com relação, quando você aquece o alimento, você vai produzir várias coisas, os ages, enfim, que são cancerígenos e várias outras coisas do tipo, e eu não vejo por esse lado. Acho que o benefício de um alimento cozido está muito além dessas possibilidades de efeitos adversos. Isso não é tão comprovado. Eles sempre citam um único estudo bem antigo e tal. Então, você não pode negar que o feijão, por exemplo, um grão de bico cozido, é muito nutritivo e está na alimentação de várias civilizações que tem uma longevidade muito grande. Enfim, até estou para colocar um post mostrando acho que eu já fiz, aliás, semana passada, mostrando que as leguminosas são, assim, um dos alimentos mais saudáveis do mundo e são cozidos. Então, realmente tem uma divergência muito grande, mas o ponto é, você pode ser saudável não comendo comida cozida? Total. Pode, entendeu?
E tem muitos benefícios. Você vai ter água eterna no seu corpo, você vai estar sempre hidratado, né? Então, é muito raro o crudívoro que com muita fruta beber água, porque ele já está ingerindo a água das frutas. Então, muitos revertem muitas doenças, perdem peso de maneira muito fácil. Mas eu sempre coloco que esses benefícios também estão dentro de uma alimentação cozida, vegetariana, vegana. Então, eu acho muito interessante, mas, por exemplo, se eu parasse com arroz, eu iria ficar tipo, putz, arroz está muito no meu dia a dia. Mas quando eu penso isso, Davi, eu falo, vixe, eu estou falando igual quem come carne. Ah, eu não posso deixar minha carne, entende? Igual eu estou falando, não posso deixar meu arroz, minha batata cozida. Então, às vezes, o crudivorismo está pensando isso de nós veganos. Então, realmente, é investigar bem direitinho o motivo pelo qual ele está querendo. Se ele quer ter uma alimentação mais natural possível, porque a gente não nasceu com fogão nas costas. Isso é um fato. Então, durante muito tempo, a gente apenas comeu frutas, raízes e vegetais. Isso é um fato. Porém, a gente utilizou o fogo para muitas outras coisas e, enfim, isso é conversa para várias horas. Mas é interessante sim, você pode sobreviver, pode ser super saudável, sendo que você vai ter que comer muito. Porque as frutas possuem muita água, né? Muita fibra e poucas calorias por volume. Então, às vezes, um almoço de uma pessoa seria, não sei, uma melancia inteira, 4 mamões e várias outras coisas. Então tem que comer muito. Que é um dos benefícios para quem gosta de comer ao ser vegetariano ou vegano, que as porções são muito maiores. Os Uhum, pratos, a gente vê, você tem uma hashtag no seu Instagram que é cardápios beto veganos. Gente, você come isso. demais. Uhum. Isso é muito E isso bom. para mim é ótimo, é positivo. Para quem quer ganhar peso pode ser negativo, mas existem alimentos vegetais mais calóricos que você pode incluir também. Mas no Com geral come-se certeza. bastante. Eu vejo muito que a mídia, ao abordar a temática do veganismo, especialmente em situações do lado cômico, eles segregam muito os veganos, mas eu entendo também que é uma forma de fazer graça como eles fazem graça com qualquer outra coisa. Hum, Em relação ao. Só um minuto. Pronto. E aí a gente, em relação às pessoas que não atacam, mas que têm algumas dúvidas e começam a perguntar. Uma das coisas que a hum, gente escuta sempre ao fazer essa transição hum, e se afirmar enquanto vegetariano ou vegano é hum, o que é que você come. E uhum. a minha resposta pronta é as mais de 20 mil espécies vegetais disponíveis para comer. Perfeito. Uhum. E às vezes as pessoas encaram como ou um deboche ou uma acidez, mas Sim, não é, realmente é isso que a gente come. E a fato. pergunta que vem logo após é: e o leite? E os Uhum. ovos? E a gente sabe que Uhum. também tem uma indústria muito maléfica por trás do leite e dos ovos. E aí eu queria a Uhum. sua opinião em relação ao ovolacto que está pensando em ser o vegetariano estrito. Tirar o leite e os ovos de uma forma brusca vai ser bom? Não vai? Qual é o seu pensamento? Uhum. Vamos lá. Então, uma coisa que eu preciso salientar: eu recebo muitos pacientes que consomem ainda ovo, leite e queijo, e quando eu estou fazendo minha anamnese lá no início, eu sempre pergunto por que você ainda come ovo, queijo e leite. É a Eu pergunta sempre mais marco. difícil da sua consulta. É essa. Mais Não, mas eu difícil. quero saber, é pelo sabor ou porque você está com medo que falte alguma coisa? E aí esse é o ponto, isso é muito importante. Se for pelo sabor, ótimo, estou aqui prescrevendo seu ovo mexido, o que você quiser. Mas a questão é, se você está se forçando a comer. Eu tenho um paciente, Davi, que não aguenta. Eu fiz uma consulta online de uma moça de Florianópolis que ela não estava mais aguentando o cheiro e estava coando o ovo. Então, mesmo assim, estava comendo Nossa. o ovo, preocupada com proteína, etc. E quando eu fiz a consulta com ela, e depois da gente conversando, ela falou: é de fato, vamos tirar esse ovo. Foi um alívio. Realmente você não precisa dele. Ainda mais sob essas circunstâncias de forçar para dentro, preocupado se vai faltar alguma coisa, né? Então, esse é um ponto muito importante. Por qual motivo você está ingerindo? Porque você gosta do sabor? Porque está no seu dia a dia? Porque você não investigou ainda os males? Ou você acha que os animais não sofrem tanto assim? Eu diria que sofrem até um pouco mais. Então, eu sempre digo com relação a leite e ovo, para que você investigue e tenha noção, você tenha ciência de como está sendo obtido e produzido pela indústria. Sabendo disso, você vai optar se você vai continuar com ovo, leite e queijo ou não. Mas eu sempre digo que eu não forço o veganismo em ninguém, em nenhum paciente.
Se você quiser continuar consumindo os derivados, não há problema algum nisso. Também não fico cobrando que você vai diminuindo aos poucos. Nada disso, cada um com as suas escolhas. Eu não sou... Às vezes, Davi, as pessoas me perguntam, ei, veganos fazem o que em tal situação? Sei lá. Eu não sou o rei vegano, não. Não tem uma regra do que você tem que fazer, que tem uma placa dizendo os mandamentos do veganismo. Então, cada pessoa é única e se você vai consumir ou não, fica ao seu critério alguma ação que você vai fazer. Então, eu levo muito na tranquilidade, digamos assim. Eu explico que você pode obter todos os nutrientes do leite, do ovo, do queijo, do iogurte em fontes vegetais. Então, realmente é tentar passar essa segurança para o paciente, para a pessoa. Peço um pouco que ela tenha essa confiança em mim. Eu falo, ei, talvez seja estranho, mas vamos experimentar, confia em mim. Eu calculei tudo bonitinho, vai dar certo. Confia que está tudo aí. Deixe essas preocupações de proteína e nutrientes comigo e só coma, entende? Seja feliz. E outra coisa importante é que eu coloco várias opções por refeição. Então, faça esse acordo com o paciente, que de 5 opções eu posso colocar 3 com derivados e outras 2 não. Então, ele vai alternando e vendo o que é possível e aos poucos decide retirar ou não, certo? Então, realmente é passar essa segurança que você pode ser feliz, saudável, prosperar sem leite e ovos na sua alimentação. Porque também é algo muito enraizado também. A gente é bezerrinho desde que nasce. Tirou do peito da mãe, automaticamente a gente já vai para o leite em pó, para o leite de vaca e mantém tomando a vida inteira. Então pode ser muito difícil. Mas mesmo assim, eu diria que pode ser difícil, né, quando você pensa, mas na prática acaba sendo bem mais fácil do que parece. E você pode sim fazer a transição de uma vez, como você perguntou, né? Acabei de lembrar, retirar de um dia para a noite, desde que esteja tudo adequadinho. Às vezes você fazia, sei lá, um omelete com 4 ovos, queijo e várias coisas. E aí você tinha, sei lá, 380 calorias. E aí você retirou esses ovos, esse queijo e compensou com, não sei, com geleia de fruta. E aí não vai bater. Então talvez você se sinta fraco, queira voltar para o ovo e para o queijo, mas não é uma carência nutricional. É porque você estava ingerindo certos nutrientes e certas energias, né, calorias, e aí você cortou do dia para a noite. E aí realmente você vai ficar mal e ficar fraco e ficar cansado, etc. Então você pode sim tirar os ovos e os leites sem problema nenhum, desde que você saiba o que está fazendo. Com muitas aspas aqui. E os leites vegetais? A gente vê muito, principalmente agora nos supermercados, está bem mais comum ver leite de Sim. amêndoas, leite de coco. Leite de soja a gente já conhecia, principalmente por causa do ADES, que é o mais comum, que por sinal, desde que mudou a receita, está muito melhor. E aí existe até Digo de uma passagem. discussão, pois é, existe até Uhum. aquela discussão do se o ADES é vegano ou não é, porque o ADES é da Coca-Cola, e também aí é uma outra discussão. Mas Sim, dos leites muito vegetais, boa, por sinal. muito. Coco, aveia, tem até de gergelim, que eu já vi. Tem Sim, algum que sim. seja melhor do que o outro, do ponto de vista nutricional? Boa pergunta mesmo. Então vamos lá. Ah, rico em cálcio, naturalmente, que é o que a gente procura, né, no leite, a gente sempre pensa nos ossos, pensa em cálcio. Então seria o leite de aveia, o leite de soja, e os outros eles são adicionados de cálcio. Então se eu tenho uma pessoa que está ingerindo leite de vaca e ele quer fazer a substituição exata de carboidratos, proteína, lipídio e das vitaminas e minerais, isso vai variar. Então realmente eu tenho o leite de coco com uma série de nutrientes, leite de amêndoas com outro, leite de soja com outro, então são bebidas diferentes. E se, por exemplo, uma fonte proteica de tal paciente era o leite, vamos supor, né? Porque ali, sei lá, em 200 ml vão ter 6 gramas de proteína, e aí ele tomava leite várias vezes ao dia. E aí ele trocou por leite de amêndoas, que tem basicamente 0 de proteína. Então vai fazer uma diferença. Então, às vezes, é você ver qual leite utilizar, né? Se você está preocupado com os nutrientes dessa forma, para poder adequar direitinho o que você consumia antes com leite de vaca, com o atual. Mas, a título de receitas, né? Você pode utilizar diferentes leites vegetais, se você não está tão preocupado assim com cálcio, com proteína. Todos são muito bons, são muito naturais, é basicamente o grão ou a oleaginosa e água, né, batido e coado, então você consegue fazer com arroz, com qualquer castanha, com qualquer oleaginosa, você consegue fazer com pasta de amendoim, então pode ser muito barato, muito versátil, e também não deixa de suprir necessidades nutricionais, pode ser um alimento muito nutritivo. Esses que você falou que estão sendo comercializados, né,
eles têm adequação, eles são, desculpa, adicionados de vitamina D, de cálcio, por exemplo, a depender do leite, de vitamina B12. Então, também são produtos que podem ser utilizados e também vão suprir certas carências, né, que você poderia ter comparando com o leite de vaca anterior. Mas todos são muito bons, muito nutritivos, e a depender do caso, como eu expliquei, do que você está procurando no leite, se é sabor, se é nutrição, se é receita, você pode brincar com todos eles. Muito bom. Uma das formas mais interessantes de achar um vegano no supermercado é ver aquela pessoa que está parada em frente à gôndola olhando o rótulo da embalagem, Sim, sim. procurando alguma coisa que tenha de animal ali. E essa foi uma das perguntas que uma seguidora fez. Ela disse que Uhum, sente dificuldade em olhar os rótulos e saber o que é que pode e o que é que não pode. Então, para esse uhum. pessoal que está começando agora nessa jornada, Beto, o que é que você indica que eles olhem de cara no rótulo de um alimento industrializado? Vamos lá. Então, temos que tirar uma confusão que sempre acontece com a lista de ingredientes e com a lista do pode conter. Então, são duas coisas diferentes. Então, nós temos uma lista de ingredientes que está mostrando por ordem de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o que está mais concentrado naquele alimento. Então, eu tenho a lista de ingredientes mostrando todos os ingredientes que estão compondo aquele produto, certo? Eu vou ter uma tabelinha, tabelinha não, uma frase embaixo, né, que é o pode conter, ou então os alergênicos, né, os alérgicos, justamente que vão ter uma quantidade, às vezes, infinita de coisas nesse pode conter, e você fica, poxa, eu estou comprando aqui algo que na minha cabeça não tem nenhuma relação com nozes, ou com leite de vaca, ou com soja, e está ali no pode conter. Às Então vezes vamos até deixar isso peixe, claro. crustáceos, tudo no mesmo alimento que não Perfeito. tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver, tem umas loucuras no pode conter, mas o que que é? É meio que a empresa se protegendo, caso alguma pessoa, algum consumidor, né, compre esse produto, faça o uso e tenha um choque anafilático, tenha uma reação alérgica, né, e processa a empresa, é perigoso. Então ele coloca ali no pode conter por causa dessa contaminação cruzada. Isso acontece com glúten, com vários outros nutrientes. A nível industrial, se é a mesma esteira, aí o alimento pode ser contaminado com outros ingredientes que não pertencem à lista. Então, assim, se você é vegano e tem ali no pode conter leite, mas os ingredientes não tem leite, isso seria um produto isento de ingredientes animais. Então, primeiro de tudo, é olhar a lista de ingredientes e meio que relaxar com esse pode conter. Olha os ingredientes. Se lá não tiver leite, leite integral, leite desnatado, leite em pó, ovo, ou clara de ovo, ou mel, enfim, ele vai ser vegano ou vegetariano estrito, como você quiser chamar. Mesmo se no pode conter tiver ovo, leite e tudo mais. Olhe a lista de ingredientes. Muito bom. Uma das. Como você sabe, você já foi meu nutricionista, já acompanhou um pouco da minha história. Eu já fui Sim? obeso, já tive obesidade. E um dos meus alimentos favoritos da vida inteira era o biscoito wafer, que eu comia Uhum. pacotes e pacotes para sempre. E aí, deixei de comer porque não achei mais opções vegetarianas, mas há pouco tempo eu achei uma marca, eu vou até falar o nome da marca, não estou recebendo reais por isso, mas é porque Paga a nós. marca é muito boa. A Rancheiro. Sim, Eles têm sim. inclusive o selo da Sociedade Vegetariana Brasileira na de chocolate e na de limão, mas na de morango não tem. E a gente vai Uhum. olhar nos ingredientes, tem corante natural carmim, que é o que vem da cochonilha. Sim. Fala um pouquinho desse insetinho e por que que alimentos cor-de-rosa não são veganos. Uhum. Então, justamente, esse corante ele é obtido quando você macera esse insetinho. Então, quando você pega ele e faz assim, você mata, né? Você aperta ele, aí ele produz essa substância avermelhada, que é utilizada como um corante muito comum na indústria para uma série de alimentos como gelatinas, biscoitos, esse tipo de produto. Então, por mais que ele não contenha ingredientes animais, ele tem esse corante que foi obtido de um besourinho. Então ele entraria como produto não vegano por causa disso, por causa do corante. Então também seria outra preocupação, sempre procurar se tem ou não esse corante carmim. Acho que de cabeça é o único que eu consigo lembrar de origem animal. Pelo menos é o mais comum, né, que aparece no dia a dia. No geral, evitar corantes em geral, assim, Claro, procurar sim, mais os sim. in natura ou os minimamente processados, né? Perfeito. Mas é uma bolacha do satanás, porque você não Do aguenta comer Satanás. só uma, é uma coisa assim Eu nunca incrível. comi essa. Tu acredita? Eu só parei naquele de coco, na rosquinha lá. Eu não fui para os wafers. Procura o wafer. Ou Pois não é. procura para preservar sua vida e sua saúde, não procura, porque é uma coisa Não, mas eu vou comprar, eu vou extrema, comprar. Aham. viciante mesmo.
Massa. Não, e é ótimo, Beto, porque aí tá tendo uma oferta desses produtos veganos, e aí alguém como você que tinha um alimento preferido antes de se tornar, consegue adquirir um substituto direto depois da vida de vegano e não sente falta e a vida segue. segue com. A melhor parte de todas é porque é muito barata. Então, quando você Uhum. compara com outras bolachas que outros biscoito wafers que tem, ela ganha no preço, ganha no sabor e ainda é vegana. E é um problema pra Sim. gente que quer comer só ela o tempo inteiro, né? Mas aí Aham. vamos de educação nutricional para saber que não dá para comer porcaria o tempo todo. Não, com Seja certeza. vegano, seja não vegano. Ou não. Uhum. Pois é. Beto, e o pessoal que está aqui na live, que acessa o Instagram, como é que eles te encontram nas redes sociais? Como é que eles podem fazer para marcar consulta com você? Perfeito. Então, aqui na página do meu Instagram, né, que é betovegano.nutri, tem todas as informações. O celular que tem lá é o meu mesmo, pessoal. Então, para marcar a consulta, você fala diretamente comigo. Então, você pode mandar uma mensagem por direct ou então mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Realmente, fala comigo, eu olho direitinho a agenda e a gente marca. Atualmente, eu estou fazendo as consultas online, né, que foram liberadas, digamos assim, né, pelo Conselho de Nutrição em virtude do isolamento, da quarentena. Então, atualmente estou atendendo online, mas eu atendo em consultório, ali pertinho do Iguatemi, no prédio empresarial Washington Soares. Então, é só entrar em contato comigo. Também é importante aqui na minha bio, tem o meu e-book, aí fazer um jabazinho do e-book. Manda Então, jabá, pode mandar. eu tenho lá no Instagram, tem um link para o meu e-book, que são a alimentação plant-based, mitos e verdades. Então, eu trago mais de 100 referências científicas e desvendo 17 mitos sobre essa alimentação, que é bem o que a gente estava conversando aqui, mas com um pouco mais de profundo e com um teor mais científico. Mas é uma leitura muito leve, eu tenho um feedback muito bom de quem compra, porque eu consigo levar, digamos assim, ao entendimento geral, mesmo que você não seja da área da saúde e mesmo que você não seja nutricionista. Então, é mais ou menos isso. Fala comigo por direct ou entre em contato pelo celular mesmo, WhatsApp. Muito bom. Então, Beto, muito obrigado por sua presença. Que bom que você foi o primeiro, porque a gente já começou assim com o pé direito na semana Veg Talks. Eu espero ter você mais vezes, porque o Veg Talks vai virar um quadro fixo no meu Instagram e em algumas outras redes. Irado. Então, vou trazer Uhum. sempre pessoas para conversar sobre diferentes temáticas e sempre abordando o vegetarianismo e suas diversas vertentes. E aí peço Perfeito. também que você acompanhe os outros dias, porque com certeza vai ter, suas contribuições vão ser muito importantes para quem estiver debatendo. E Uhum. vocês, pessoal, que estão me acompanhando, muito obrigado pela presença. Procurem o Beto nas redes, mesmo que não seja para se consultar, mas para entender um pouco mais de vegetarianismo, do veganismo, tirar alguma dúvida. Ele é super acessível nas redes, tanto que topou tá aqui com a gente hoje. Obrigado mais uma vez. Uhum. E para os Nutris que estão aí acompanhando, eu deixei fixado o link da vimoura.com. Lá vocês podem achar um pacote especial de marketing digital para nutricionistas. Como o Beto falou, nessa época que a gente está mais em casa, que a gente não está podendo sair, até as consultas foram liberadas para os nutricionistas fazerem, o ideal é que o nutricionista dê um gás no seu marketing digital. E como publicitário e estudante de nutrição, vale salientar, eu juntei os dois e criei um pacote especial para quem é nutri. Então entra lá, fala Massa. comigo. E por hoje é só. Muito obrigado, Beto, mais uma Valeu, gente. vez. E Obrigado, até a Davi. Foi massa. próxima. Valeu.